ponto é falar que a Priner, por enquanto, ela tem baixa liquidez. Então, grandes fundos acabam ficando fora do papel e isso também acaba afetando cotação. E a gente vai falar sobre cotação um pouco mais à frente, tá? Basicamente, é um negócio que oferece serviços, né, e opera com um modelo de baixa imobilização. Esse modelo de baixa imobilização, ele tem a possibilidade de oferecer um retorno sobre capital investido maior. Esses são dois pontos que eu acho que são bastante importantes de compreender, que é o que a empresa é hoje, tratando-se de mercado de capitais, e o que a empresa tem em termos de estrutura de balanço. Esses pontos a gente precisa sempre ficar muito atento. E, claro, falar que tem coisas aqui que são inegáveis já na primeira lida do material de vocês. Vocês têm crescido as margens, vocês têm crescido a carteira de pedidos e essa também são duas informações importantíssimas. Vocês fizeram o IPO no início do ano passado e foi logo antes do mundo parar, basicamente, do mundo fechar, né? Então, vocês vieram com uma proposta, né, de fazer essa captação para poder investir em mais maquinário, que é a base das soluções que vocês prestam, mas também entrar em alguns setores que vocês acreditam que sejam importantes para aumentar o portfólio de serviços e, assim, ter cada vez mais fidelização dos clientes que vocês já possuem e também ganhar novos clientes. A ideia aqui é ser um case multisserviço, né? Aquele one-stop shop, né? Então, a empresa poder ter todas, ou pelo menos parte das soluções naquela empresa específica. Vocês estão entre as 3 maiores do setor, com um market share aí de 4,5%, com uma meta, e aqui a gente vai falar bastante sobre isso também, de chegar próximo a 10% nos próximos 5 anos. Inclusive, a Priner tem uma apresentação muito completa que está disponível no site de RI, vocês podem consultar lá na central de resultados, tem esse relatório que é muito interessante para quem gosta da empresa. E o plano, então, é chegar a 10% em até 5 anos, e isso tornaria a empresa, pelo menos, 4 vezes maior do que ela é hoje. E parte dos gatilhos, eu vou citar aqui 3 gatilhos que, no meu ponto de vista, são bem importantes, que vocês podem depois, então, explicar para o investidor que está assistindo a gente. O primeiro deles é o baixo investimento em manutenção que as empresas têm feito nos últimos anos, abaixo, inclusive, em alguns setores, da depreciação. E isso, quando se trata de indústria, é sim um gatilho bastante importante, porque as indústrias elas precisam se manter operacionais. Na medida que elas deixam de investir, esse acúmulo ele gera perdas muito grandes financeiras para essas plantas industriais. E qualquer tipo de movimento dentro de uma planta industrial, gente, não é um projeto pequeno. Então, a maior parte desses projetos, eles são bem consideráveis. O segundo é porque, e aqui existem controvérsias, dependendo de com quem a gente conversa e qual segmento, que é a questão da expansão de capacidade produtiva. Então, sim, nós temos alguns setores que estão expandindo bastante capacidade, e isso é muito importante, porém tem alguns outros setores que sequer estão atingindo a meta de capacidade instalada, que geralmente nem é 100%, né? Na maior parte bate aí 80 e pouco por cento. E o terceiro ponto, que é os desinvestimentos da Petrobras ao longo dos últimos exercícios e que tem tendência ainda de continuar. Então, esses são 3 gatilhos que a gente vai conversar. Lembrando que a Priner, então, atende os setores de óleo e gás, mineração, papel, celulose, agro, cosmética, a lista é bem longa, né? E os clientes, eu vou citar aqui, obviamente, alguns mais famosos que as pessoas já conhecem, né? Ultrapar, Braskem, Klabin, Vale, Petrobras, Natura, Cargill, Raízen e por aí vai. Então, esse é a apresentação, digamos assim, do contexto geral do negócio. Mas a gente vai começar falando do principal, que é a geração de valor. Então, como a Priner gera valor? Fala-se muito em APIO, e aí vocês vão poder, então, explicar para as pessoas o que é esse APIO, mostrar também quais são os principais setores que levam vocês a terem faturamento. Então, aqui, o que é o acesso? Por que o acesso é tão importante ainda na representação do consolidado da receita? Quais são os planos futuros, né, para aumentar a parte de inspeção, que talvez traria uma margem um pouco maior, ou que tem um mercado endereçável maior ainda, né?
Então, quais são as unidades de negócio da Priner? Qual é a mais representativa? E se a intenção é continuar com essa representação? Ou daqui a pouco o acesso ele não vai ser tão representativo e a pintura talvez não seja a mais representativa? Existe alguma mudança ou vocês estão pensando em, por enquanto, vamos focar naquilo que dá certo e vamos aumentar gradualmente aquelas outras unidades, né, que podemos enxergar no mercado alguma projeção de crescimento? Foi bacana o seu resumo, mas você conseguiu fazer umas 6 perguntas aí. Verdade. São muitas perguntas. Eu vou respondê-las todas, eu achei bacaníssimo o seu sumário. O primeiro, como que nós adicionamos valor, né? Nós adicionamos valor através de prestação de serviços em engenharia de manutenção, para aqueles serviços que são recorrentes, aqueles serviços que chova ou faça sol, o cliente precisa dar atenção a ele, caso contrário ele vai ter algum problema de acidente, de renovação de seguros ou de qualidade de produto. Esses serviços que nós prestamos, eles não eram assim no passado. Quando nós fizemos o spin-off da companhia, nós fazíamos apenas ou majoritariamente acesso. Acesso naquela época do spin-off, obviamente que Mills era sinônimo de andaime até recentemente. Deixou de ser agora por causa das plataformas aéreas, mas até recentemente era, né? Os andaimes eram em torno de 90% da nossa prestação de serviço. Esse ano deve encerrar em torno de 35%. Então o andaime vem perdendo o título de locomotiva da companhia, mas sempre será muito relevante. E eu vou explicar por quê. O que são os serviços recorrentes? São aqueles que o cliente fala, bom, isso eu tenho que fazer, são os refratários, quando ele gera vapor, toda a indústria tem vapor, né, Patrícia? O isolamento, porque tem que transportar o calor através de vapor, não tem jeito dele ficar sem isolamento. A pintura, tudo é feito em aço, eu tenho dito isso, então não tem jeito, porque ele é refém ali de uma atmosfera altamente corrosiva, na maior parte das vezes, ou na indústria petroquímica, ou na refinaria, no offshore, então, é um horror. E tudo é muito alto, é muito grande. Então, o acesso é muito presente. E dado que você não pode fazer as coisas do seu jeito, sem falar, eu não sei se tem fissura, não sei se a temperatura está adequada, isso não é relevante. Dado que é muito relevante você saber ao tempo todo como está a planta, a inspeção é mandatória. Então, e tudo gera um resíduo. Você circula o vapor pelo aço, pela tubulação, você resfria aquilo nos permutadores de calor e aquilo gera resíduos. Se você deixar os resíduos para sempre ali, aquilo vai parar de trabalhar. Então, você tem que fazer a remoção dos resíduos dos permutadores. Então, esse é o nosso tabuleiro. É aí que nós adicionamos valor. Nós adicionamos vendendo serviços a um preço maior do que o nosso custo e nós elevamos a barreira de entrada através de mobilização de equipamentos que têm uma produtividade maior. Logo no início da sua apresentação, você até comentou que a Priner é um tipo de ativo que teria um ROIC muito alto devido à menor imobilização. A menor imobilização é quando você é puro sangue serviços, só o serviço. A bem da verdade, nós somos somente serviços, mas são serviços que para que sejam prestados, eles demandam imobilização. Eu demando compra de andaimes, compra de ultrassom, compra de bombas de ultra alta pressão, material em alumínio, equipamentos de corte CNC, europeias ou americanas. Então, assim, eu demando um volume de equipamento que adiciona mais valor nas margens nas quais nós prestamos. Então, é assim que a gente adiciona valor, ganhando mais produtividade e oferecendo serviços que são muito recorrentes na indústria que nós atendemos.